A gente está falando aí dessa agressão que aconteceu nesse debate, mas não estamos falando ainda de políticos eleitos. Então, eles são candidatos. Aconteceu essa violência, tanto verbal quanto a violência física. E quais seriam as tipificações penais para esse tipo de violência e quais as consequências para essas pessoas que ainda não são políticos? E se tem alguma diferença? Por exemplo, se o Nunes fosse uma das vítimas dessa agressão, se para ele poderia ser diferente por ser já prefeito da cidade? Bom, excelente pergunta. A tipificação mais básica que a gente vai ter aqui para o candidato da Atena é o crime de lesão corporal dolosa leve. Porque quando a gente fala em lesão corporal, nós temos dois tipos. A lesão corporal dolosa, que é aquela praticada com o intuito de causar um dano à integridade física de uma outra pessoa, e a culposa é quando não há essa vontade. Então, acontece por negligência, imprudência e imperícia. Então, no caso do Datena, nós estamos diante de um crime de lesão corporal dolosa. E ela pode ser classificada de três formas. Ela é dolosa leve, dolosa grave ou dolosa gravíssima. Nesse caso, pelo que a gente pode observar, até mesmo das imagens postadas pelo Pablo Marçal na internet, nós temos provavelmente o crime de lesão corporal dolosa leve, já que não houve perda de membro, não teve risco à vida, não teve uma incapacidade habitual para o trabalho por mais de 30 dias. Nesse caso, a pena é bem branda. Ela vai de 3 meses a 1 ano. É o que nós chamamos aqui no mundo jurídico de crime de menor potencial ofensivo. E esse crime ele tem vários benefícios na lei, inclusive não pode ter prisão em flagrante. Então eu vi alguns comentários de que o Datena deveria ter sido preso em flagrante naquele momento, porque estava tudo filmado. E o fato é que a lei impõe que para esse tipo de crime, lembra, crime de menor potencial ofensivo, não se impõe prisão em flagrante, o que não significa que não pode haver um processo criminal contra ele. Certo. Aí, no caso de políticos e de imunidade parlamentar, estamos falando aí, por exemplo, do Nunes, que hoje é prefeito da cidade, candidato à reeleição. Se esse ato violento tivesse acontecido com ele, ou ele mesmo ter cometido o ato violento, isso poderia prejudicá-lo de alguma outra forma? Muito bem, vamos falar então de foro por prerrogativo de função, que popularmente a gente chama de foro privilegiado. Nós só vamos falar em foro privilegiado quando o réu for o detentor do foro. Então vamos imaginar uma situação em que o Nunes tivesse sido agredido com uma cadeirada. Então não haveria nenhum foro por prerrogativa. Tem um detalhe importante, é que o prefeito, e muita gente se confunde com isso, o prefeito não tem foro por prerrogativa, a não ser no caso de crime de responsabilidade, que ele responde perante a Câmara de Vereadores. Agora, no caso do prefeito, se o Nunes tivesse agredido ou sido agredido, não importa, em nenhum dos casos ele teria o foro privilegiado, o processo tramitaria na Justiça Comum Criminal aqui de São Paulo. Mais especificamente, como se trata de um crime de menor potencial ofensivo, no Juizado Especial Criminal.